Olá, meus amores do sexto ano, boa tarde a todos. Então, hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Convido que vocês abram os livros de vocês na página 298. Hoje nós iremos trabalhar a escrita em foco, que também, faz parte do nosso conteúdo e que vocês aprendam a escrever da melhor forma possível. Então, hoje nós vamos trabalhar os casos mais específicos de acentuação. Como vocês sabem, de acordo com as palavras da língua portuguesa, existem palavras que são acentuadas, que recebem o acento gráfico. Algumas recebem o acento agudo, outras recebem o acento circunflexo. E hoje nós vamos trabalhar a questão do hiato e do ditongo, certo? Então, quem é que aí em casa ainda lembra o que é hiato? Lembra o que é ditongo? Então vamos lá. Hiato é quando nós temos dentro de uma palavra duas vogais. Então o que é que nós fazemos se nós tivermos duas vogais? Segundo a regra geral, não pode haver duas vogais na mesma sílaba. Então o que é que nós fazemos? A separação. E chamamos isso de hiato, certo? Então, se porventura a palavra tem duas vogais, nós a separamos, certo? Professora, mas no ditongo nós temos duas vogais e elas ficam juntas. Isso não é duas vogais. Há essa percepção. Podem observar, pensar que são duas vogais, mas não são. É apenas semivogal e vogal ou vice-versa, que é o que acontece com ditongo e tritongo, que nós temos semivogal, vogal, semivogal. Então elas podem ficar juntas na mesma sílaba, o que não acontece com o hiato, que é o desencontro de vogais, certo? Então vamos lá. A nossa primeira regra para acentuação são os hiatos. Nos hiatos, acentuamos as letras I e U quando representam. Então, se a palavra, você vai observar, se é hiato, se vocês fazem essa separação de sílabas, de vogais, se fizerem, elas já recebem um acento gráfico. Sozinhas ou seguidas de S, a sílaba tônica, e não são seguidas do dígrafo NH. Então, parece difícil, mas não é. Vamos observar aqui dentro dos exemplos. Saúde, nós temos a sílaba tônica U. Então, como vocês viram, o A é vogal, o U é vogal. Então, separamos. Então, nós temos aí o hiato. Como vocês sabem, já pela regra dos hiatos, ela já recebe o I e o U, já recebe acento gráfico. Então, saúde está acentuada. Saída, aconteceu a mesma coisa. O I está acentuado, também é hiato. Salva, moído. Professora, mas moído não começa com S. Mas a regra é o seguinte, possa ser que ela pode ser seguida de S. Então, moído, corroído, temos também o hiato na palavra corroído. E rainha. Professora, mas rainha não está acentuada. Por quê? A regra é a seguinte, você irá acentuar os hiatos I e U, seguidos de S ou não. E as palavras que têm o I e o U, elas não receberão acento se depois dela nós tivermos o dígrafo NH. É o que acontece com rainha. Por isso que rainha não recebe o acento. Por quê? Porque após o I nós temos o dígrafo NH. Beleza? Então é muito simples essa regra. Aí nós temos aqui no livro de vocês uma curiosidade. Como você pronuncia a palavra gratuito? Gratuito ou gratuito? E aí, me fala. Como que você pronuncia? Quem pronuncia gratuito está errado a pronúncia. E quem fala gratuito está pronunciando da forma correta. Dentro da sala, poucas pessoas falaram que pronunciam gratuito, por acharem que estavam cometendo um erro. Então vamos lá. Embora na fala a pronúncia das palavras varie, na escrita é preciso atenção.
Exemplo disso é o que acontece com a palavra gratuito. Muitas pessoas tendem a pronunciá-la acentuando um possível hiato. Gratuito. Mas, na escrita formal, é preciso perceber que esse hiato não existe. Então, o que foi que eu falei? Falei que os hiatos, quando nós temos duas vogais, elas são separadas. E a palavra gratuito, ela não é um hiato. Então, ela não recebe o acento e ela também não fica em sílaba separada. Então, a palavra, a pronúncia e a escrita é gratuito, certo? Também nós temos aí os verbos ter e vir. Nos verbos ter e vir, utilizamos o acento circunflexo para indicar a terceira pessoa do plural. Então, como vocês sabem, quem é a terceira pessoa do plural? Eles ou elas. Então, dentro da grafia desse verbo, o que vai mudar é apenas um acento. Percebam, nós temos aí um quadro singular e plural. Ele tem, eles têm. Ele vem, eles vêm. O que é que vai mudar, professora? As frases, elas são a mesma. Porém, o que é que vai mudar? Quando você for colocar o verbo ter e vir no singular, ele ou ela, você não vai acentuar. E quando você for terceira pessoa do plural, eles ou elas, o verbo vai receber o acento circunflexo. Isso vai indicar que ele está no plural. Professora, mas qual a diferença? Vem sem acento é singular, vem com acento é plural. Tem sem acento singular, tem com acento plural. No caso, isso dá a terceira pessoa do singular e terceira pessoa do plural, certo? Então, o que esses verbos vão fazer? Eles vão receber acento gráfico, certo? Para indicar o plural. Por quê? Porque não existem, eles têm, não existe. Então, para indicar que essa palavra ela está no plural, nós apenas utilizamos o acento circunflexo. E isso apenas no verbo ter e vir. Beleza? Aí nós temos aí um exemplo. Assim, na prática, esse é um acento diferencial. Isto é, o acento que, em muitas situações escritas, indica se o verbo se relaciona com uma terceira pessoa do singular ou do plural. Observe. Então, o que é que vocês vão observar dentro, da estrutura? Se ele tiver um acento, ele está se relacionando à terceira pessoa do plural. Caso não tenha o acento, ele está indicando a terceira pessoa do singular. Então, a diferença é essa. Singular não tem acento, plural tem acento. Nós temos aí um exemplo, é bom que vocês observem no livro de vocês. As provas são sempre muito cansativas. Ponto. Vem sempre de vez. Então, esse vem, ele recebe um acento circunflexo porque ele está se referindo às provas. E as provas são elas, terceira pessoa do plural. Então, no caso, recebe o acento gráfico. E agora nós iremos falar sobre os ditongos. Os ditongos são, no caso, dentro das sílabas, quando nós temos aparentemente duas vogais, que não são duas vogais, é uma vogal e uma semivogal. Então, por isso, elas podem ficar juntas. Elas tendem a ficar juntas na separação de sílabas, diferente do hiato. Beleza? Então, vamos lá. Devemos acentuar a vogal dos ditongos aberto. Ei, eu e oi. Quando tônicos em palavras oxítonas e monossílabas. O que são palavras oxítonas e palavras monossílabas? Oxítonas é quando nós temos a última sílaba mais forte contada de trás para frente. E os monossílabos são palavras com uma única sílaba, certo? Então vamos lá. E os ditongos abertos, que vão receber. Chapéu, réu, rói, pastéis, véu e anéis. Então, sempre que vocês observarem dentro dos ditongos abertos el e oi, quando tônicos, eles recebem o acento gráfico, certo? E quando são palavras oxítonas, quando a última sílaba é a mais forte,
ou quando eles são monossílabos, no caso aqui véu, certo? Então vamos mais a seguinte. Página seguinte, 299. É importante notar que antes do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que entrou em vigor em janeiro de 2009, os ditongos abertos tônicos ei e oi recebiam acento gráfico também em palavras paroxítonas. Então a diferenciação é apenas da questão da sílaba tônica. Agora esse acento não existe mais. Veja a comparação. Foi o que foi falado, vocês são novos, então vocês já começaram a escrever, a falar, né, a partir de 2009, né? A maioria nasceu em 2008, 2009, eram bebês. Então vocês apenas têm que saber, né, como era e como é, mas eu creio que vocês já aprenderam da forma correta, certo? Então vamos lá. A palavra ideia, como vocês observam aí, ela tinha acento. Hoje não existe mais esse acento. Boia também não. Heróico, assembleia, plebeia, são palavras que no caso recebiam acento gráfico e são paroxítonas. E hoje elas perderam, né, esse acento. Hoje não, elas perderam em 2009, né, com o novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Outras regras de acentuação. Antes da nova ortografia entrar em vigor, algumas palavras paroxítonas possuíam acento gráfico para serem diferenciadas de outras também paroxítonas. Agora, com exceção de pôde e forma, esse acento não existe mais. Então, também são palavras, né, que foram, vamos dizer assim, um novo acordo foi feito para elas. No caso, nós temos aqui como era e como ficou, como é agora. Para, do verbo, né? Hoje não existe mais o acento para. Pelo, substantivo, nós também não temos mais esse acento gráfico. Pelo, do verbo pelar, também não tem mais o acento. Polo, preposição antiga, também não existe mais o acento. E pera, substantivo, também não existe mais esse acento. Então, observem aqui como é, dentro do quadro, no livro de vocês. Temos outras palavras, é bom que vocês busquem, né? Outras palavras que perderam esses acentos, porque é muito importante a grafia de vocês, onde vocês serão cobrados. Antes do novo acordo também eram acentuadas os hiatos e o. Agora não o acentuamos mais. Nós temos aí como era e como é. Enjoo, perdeu, né, o acento, não existe mais. Dei, vou. Existem outras palavras, é bom que vocês observem aí, terminadas em e, ou. Lembrando a regra que vimos sobre as letras I e U em um hiato, antes da nova ortografia elas eram acentuadas também quando antecedidas de ditongo. Agora esse acento também não existe mais. Então, se o I e o U, que antes do novo acordo ortográfico ele recebia o acento, como nós vimos, mas que eram antecedidas de ditongo, hoje elas não recebem mais. Nós temos aí dois exemplos. Bocaiúva, não existe mais o acento porque elas eram antecedidas, né, de ditongo, perderam esse acento. Feiura, também não existe mais o acento. Por que, professora? Porque elas são antecedidas de ditongo. Isso antes do novo acordo ortográfico. Hoje não existe mais, certo? Então é muito fácil na questão da acentuação os casos específicos da língua portuguesa. É bom que vocês procurem outras palavras, né, para ajudar, né, no momento de vocês. Nós temos a atividade que vai ajudar bastante, né, na questão de vocês praticarem o que vocês aprenderam, certo? E por hoje é só. A atividade que eu irei deixar com vocês é escrita em questão, que está na página 300 e vai até a 301, certo? Logo depois, quando vocês me mandarem, né, a gente irá fazer a correção da atividade, certo? Então por hoje é só. Uma ótima tarde a todos. Bons estudos. Tchau, tchau. Beijos.